apresentasse rapidamente e contar como surgiu seu interesse pelo sistema prisional. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou advogada e tenho como segunda graduação Ciências do Estado. E através do curso de Ciências do Estado, que já fiz mais recentemente, eu comecei a ter um contato com essas questões sociais. Primeiro começou meu foco de interesse foram questões ligadas às mulheres, trabalho das mulheres, e aí me deparei com uma proposta de trabalho de conclusão do curso, de trabalhos de egressas do sistema prisional. Então, o meu primeiro contato foi através de egressas, trabalho de egressas. Então, comecei através de pesquisa. Bom, foi minha primeira pesquisa, foi esse TCC. Aí eu descobri que não é bem assim, e é muito maior o tema, tem muitas outras implicações. Aí eu fui conhecer o sistema prisional, eu conheci primeiro uma PAC, foi a PAC masculina aqui de Nova Lima. E aí eu conheci o sistema prisional dentro, sou voluntária da PAC, fiz o curso de voluntário da PAC e comecei a trabalhar como voluntária na PAC dentro do sistema prisional. Fiz um mestrado que a pesquisa era com iniciativas tanto da sociedade civil quanto do Estado para trabalhar nesses egressos, como inserir essas pessoas de volta na sociedade. E aí eu vi que ninguém conhecia quem estava dentro do sistema prisional, porque cada vez que eu mexo um pouco nisso, eu acho um outro caminho, seria mais ou menos isso. E fiz um outro mestrado em administração pública, que aí eu trabalhei com as pessoas, com mulheres dentro desse sistema prisional, fiz entrevistas e estou conhecendo. Eu acho que eu estou igual a você, assim, descobri um tema e estou indo nele. No seu segundo mestrado, você pesquisou sobre mulheres presas. Conte um pouco sobre o seu recorte, onde você fez a pesquisa e quais são as principais diferenças e semelhanças entre as histórias de vidas das mulheres que você pesquisou. Bom, primeiro, você me fez mais ou menos duas perguntas. Primeiro, vou falar com relação a onde eu fiz as pesquisas. A ideia inicial era fazer só dentro do sistema prisional comum. Só que as autorizações, elas são mais difíceis, tudo estava mais complicado, principalmente porque eu estava no começo de governo, mudança de transição, então tudo sendo iniciado, um trabalho dentro do Estado também. Então, como eu sou voluntária da APAC, a primeira acabou sendo como segunda opção, a primeira, que seria entrevistar mulheres dentro da APAC, e aí não tinha a APAC feminina aqui em Belo Horizonte ainda, então eu fiz a primeira entrevista na APAC feminina de São João del Rei. E depois, já no final do meu tempo de pesquisa, eu consegui a autorização da Secretaria de Justiça do Estado, e eu fiz a pesquisa na PIEP, que é Estevão Pinto, e fiz na penitenciária de mulheres grávidas e gestantes e com crianças, né? Bom, as histórias, elas não são muito, aliás, elas são bastante iguais, assim, das mulheres. Agora, o que vai fazer a diferença aí é realmente o sistema onde elas estão inseridas. Porque, embora a APAC esteja dentro do sistema prisional, ela é uma, como dizer, assim, mais humanizada, vamos colocar assim, e ela, assim, acho que o que pode se falar da APAC é que ela respeita a lei de execução penal, sabe? Literalmente. As pessoas que estão ali são condenadas, elas trabalham, elas estudam, elas têm uma participação com a família mais próxima, coisa que dentro do sistema propriamente dito, o sistema comum, ficam mais distantes. Mas, na época que eu estava na PIEP, entrevistando na PIEP, a PIEP tinha um modelo que eu acho que hoje eu estou um pouco distante, até todo mundo, né, por conta da pandemia, então a gente está mais distante do sistema prisional, e eu acho que mudaram as últimas informações, é que a PIEP mudou um pouco. Mas a PIEP tinha essa característica de ser um presídio com mulheres condenadas, então mais fácil de ter trabalho, estudo, é um presídio mais central, né? Está no centro de Belo Horizonte, né? Então, isso tudo facilita um trabalho e uma atenção da sociedade. Mas as histórias das mulheres, elas são mais ou menos as mesmas, em pouca diferença. São mulheres que baixa escolaridade, com histórias de vidas marcadas por violência, a presença da droga muito grande,
assim, a gente vê, inclusive, os dados quantitativos mostram a maior parte das mulheres condenadas é por tráfico de drogas. Então, a droga, ela permeia essas histórias e a violência também. Seja, assim, através não só da família, mas uma violência de vida e de falta de cuidados e falta de acessos. Então, são vidas marcadas por um sofrimento, de alguma forma. E nela você destaca uma relação entre as drogas, a família, o vício e a geração de renda. Eu queria que você explicitasse um pouco mais dessa relação entre esses 4 elementos. Olha, isso aí você pegou assim, num ponto bastante que foi me motivando, porque a pesquisa ela foi muito assim, ela foi acontecendo e foram aparecendo dados e coisas que não eram nem surpresa, mas se mostraram. E isso aí é uma feminização da pobreza que ela apareceu bastante nessa pesquisa minha, porque quando a gente pega uma questão do tráfico de drogas, a gente pega mulheres, histórias de vidas marcadas pela droga, pelo tráfico de drogas, pela violência, e uma questão de mulheres com filhos, como sustentar esses filhos, e mulheres que não têm acesso à educação, então, mais difícil de ter empregos formais. E a questão dos filhos e da droga, e muitas vezes de uma violência maior, não que os homens não sofram essa violência, mas as mulheres elas são mais sujeitas a violências físicas, inclusive dessa questão mesmo de não ter com quem contar para cuidar dos seus filhos. Então, essa feminização da pobreza, ela apareceu bastante né, como motivo, vou colocar assim, não seria muito isso, que levou essas mulheres ao crime, mas também com relação ao uso de drogas, não só drogas ilícitas, mas bebida também, ela aparece bastante. E uma família também, famílias também já sujeitas a esse tipo de problemas, não só com uma ligação com o cárcere, mas com uma ligação com drogas, de uma forma não só de usuários, mas também de tráfico. Então, assim, é um conjunto de fatores, faz uma intersecção aí de vários fatores. E, inclusive, uma outra questão que a pesquisa aponta demais é a questão da cor, né, raça. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente vê uma sobre-representação de mulheres negras, né? O sistema carcerário ele tem uma sobre-representação de pessoas negras. Então, são vários fatores que vão indicando essa pobreza e essa feminização da pobreza. Na sua primeira pesquisa, você tentou falar sobre ressocialização, apesar de não gostar muito dessa palavra. Eu queria que você contasse um pouco sobre as semelhanças e as diferenças dos locais onde você fez essa pesquisa. Bom, vamos usar a última pesquisa, porque ela marca bem esses locais, que é a questão da APAC e do sistema prisional comum. A APAC, como eu já falei, ela tem esse ponto que eu acho principal é de respeitar a lei. Então, as pessoas são condenadas, ou seja, são pessoas que são mais fáceis de trabalhar, né, do sistema trabalhar com elas, de terem acesso a uma educação, né, formal que não tiveram fora, porque os dados quantitativos mostram que são pessoas com baixa escolaridade. Então, eles estudam dentro da APAC, coisa que dentro do sistema prisional comum já é difícil. E aí, uma diferença da PIEP, por exemplo, para o centro de gestantes. A PIEP ela tem uma baixa rotatividade, enquanto que as gestantes têm uma alta rotatividade. Então, as gestantes é mais difícil de trabalhar, porque as mulheres entram, inclusive, porque como elas estão grávidas ou têm filhos pequenos, elas saem em função de liberação, porque não tem com quem deixar os filhos. Tem uma questão legal toda aí, demoraria muito para explicar isso tudo. Mas, enfim, então, essa questão de serem condenadas, de estarem... Uma das questões da APAC é uma ligação com a família. Então, essas pessoas que estão recuperando da APAC, elas ficam próximas das famílias. Então, um dos pilares da APAC é esse. Então, elas têm um apoio, têm uma forma de responsabilidade também. Elas mesmas cuidam delas, não tem todo aquele sistema de
armas, né? Armas, assim, por exemplo, a história de algemas, elas são mais responsáveis por elas mesmas, então elas têm um trabalho que facilita essa ressocialização, embora, assim, eu gosto de marcar muito isso. Eu, cada vez que eu ando um pouco com essa pesquisa, eu não sei até que ponto tem como alguém que nunca foi. Então, ressocializar, talvez, esses marcadores quantitativos mostram pessoas um pouco à margem de uma sociedade. Então, acho que não sei se elas podem ser consideradas dentro da sociedade, a ponto de serem ressocializadas. Na conclusão da sua segunda dissertação, você falou assim: sensibilizar a sociedade quanto à necessidade de se atentar às dificuldades dos egressos do sistema penitenciário, o preconceito e o medo talvez sejam os maiores obstáculos a serem enfrentados. Aí eu pergunto: como tentar enfrentar esses obstáculos? Olha, isso é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que, assim, de tudo que eu venho chegando, assim, cada vez que eu me aproximo mais, eu venho me aproximando desse tema, não só através de egressos, mas dentro de presídios, dentro da PAC, com familiares, com todo mundo, assim, que tem alguma ligação com isso. E eu vejo que é um problema social. Inclusive, eu coloco, na introdução da minha pesquisa, eu falo, é uma mazela social que, se a gente não enfrentar, a gente só vai aumentando o tamanho do buraco, porque a partir do momento que a gente não quer discutir, a gente não enfrenta o problema. Então, eu acho que a principal questão do sistema prisional é enfrentar esse problema. E a gente tem um ponto que chama muita atenção, por exemplo, os presídios são muito afastados, né? Se você entra num site, por exemplo, do governo do estado, você não tem o endereço dos presídios, você não sabe onde é que eles estão. Então, assim, é uma forma, inclusive, de ir afastando esse problema, e uma forma que eu acho que a sociedade lida com isso é afastar, é não querer enxergar esse problema, ou às vezes até diminuir, né? Porque a hora que a gente pensa em penas altas, a gente tira aquela pessoa, que talvez não seja isso, seria uma pessoa que talvez, se tivesse uma educação formal, né, ou um outro tipo de acesso, seria mais... A gente poderia estar discutindo de outra forma, mas é um problema social que ele tem que ser enfrentado. Cada vez eu me deparo mais com essa única possibilidade, talvez, de uma solução para essa grande mazela nossa, que é um reflexo da nossa desigualdade, né? Nossa sociedade desigual. Eu queria só fazer um finalzinho, assim, só para pensar o seguinte, que a gente vê um sistema prisional que ele vem crescendo, uma população prisional que ela vem crescendo, principalmente, você usou a Angela Davis, a gente tem um sistema prisional muito parecido com o americano, dessa situação de exclusão, uma população carcerária negra e uma questão da guerra às drogas. A partir do momento que a gente vê uma política quase que mundial de guerra às drogas, a gente vê um sistema prisional, de uma forma geral, aumentando. Então, não sei se é esse o caminho, né? Está vendo que só está aumentando e vai aumentando uma violência. Então, acho que a gente está criando uma via de mão dupla, aumenta uma violência contra, que seriam usuários, talvez. Será que é assim que trata? Então, acho que eu, pelo menos, tenho mais perguntas, sempre mais perguntas do que respostas. Não, sim, claro. A agenda do desencarceramento nacional prevê 10 tópicos, né? Um deles é esse, né? Exatamente. Legalização das drogas, não permitir a construção de novas cadeias. Exatamente. Mas o que é usuário, o que é traficante? A nossa legislação não trata disso. E essa questão também coloca em presídios menores, perto, longe, a família perto, põe essas pessoas para trabalhar, em que circunstâncias? Então, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que discutir. É muito legal ver esse canal seu ter começado com esse tema, porque eu acho que é isso. A gente tem que discutir de todas as formas com o máximo de pessoas possível.